Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar nesse vídeo de como os demônios trabalham através das setas e como Satanás manipula as pessoas. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, eu sou missionária e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Com certeza você já ouviu por aí essa frase dizendo que Satanás te oferece o prato, mas não te obriga a comer. Eu posso dizer que Satanás mudou de estratégia. Os demônios mudam de estratégia porque eles são mutantes. Então, se uma estratégia para eles não dá certo, eles criam outras estratégias para poder enganarem as pessoas e manipular as pessoas. Então, os demônios usam de manipulação para enganar e fazer com que as pessoas façam aquilo que eles querem através de manipulação. E muitas pessoas não têm percebido essa atuação maligna dos demônios, exatamente porque eles não conseguem ver ou enxergar o mundo espiritual e não têm o discernimento espiritual para saber aonde Satanás está atuando, aonde os demônios estão trabalhando. Então, quando uma pessoa não tem isso, ela está totalmente cega no mundo espiritual e os demônios estão manipulando muitas das vezes a sua mente e manipulando alguém por perto, mas ela não consegue notar e não perceber. Porque Satanás e os seus demônios trabalham através de setas malignas. E essas setas têm o poder de manipular todos aqueles que não resistirem ao diabo e não andarem conforme o Espírito. Você precisa ser vigilante para que essas setas malignas não manipulem o seu pensamento e nem os seus sentidos e nem as suas emoções. Eu já disse aqui em outro vídeo acerca das setas malignas que Satanás coloca desejos pecaminosos, sentimentos pecaminosos, emoções pecaminosas para fazer o homem pecar, para fazer com que o homem não venha resistir a tais ataques, para que ele venha cair em pecado e cometer aquilo que o diabo quer que elas cometam. Então, para você vencer isso, você precisa ter vigilância. Só que pelo fato das pessoas atualmente não tiverem uma vida espiritual com Deus, atualmente as pessoas não acreditam no mundo espiritual. Quando eu falo que 99% das pessoas que se intitulam cristãs estão possessas por demônios, é um motivo de escândalo e de mentira para as pessoas. Mas alguém diz que 99% do povo não está endemoniado exatamente porque ela não tem experiência espiritual. Ela não tem experiência com o mundo espiritual. Então alguém que não vê é fácil julgar, porque você não está vendo atuações dos demônios, você não está vendo aonde os demônios estão atuando. Só que atualmente ninguém acredita no mundo espiritual. Até mesmo pessoas cristãs desacreditam no mundo espiritual. Elas não têm experiência no mundo espiritual e só pelo fato daquilo que elas não vê, elas desacreditam. Mas querem acreditar em um Deus que elas não podem ver, mas não querem acreditar que demônios existem, que as atuações malignas estão presentes em todos os lugares. Eu trouxe um vídeo aqui no canal onde eu falei que 99% dos crentes estão possessos por demônios ocultos e as pessoas não acreditaram. Falaram que era exagero, mas você diz que é exagero porque você não tem experiência no mundo espiritual. Você não consegue perceber atuações malignas, aonde Satanás habita, aonde os demônios estão habitando, exatamente porque você não tem discernimento de espírito, você não tem visão espiritual. E quem não vê o mundo espiritual é fácil julgar, dizendo que não existe, que é exagero, que é coisa mentirosa. Mas para quem vive o mundo espiritual, para quem batalha contra os demônios, sabe que os demônios estão possuindo até mesmo pessoas cristãs, pessoas crentes, e muitas das vezes essas pessoas nem sabem que estão possuídas. Os demônios trabalham por intermédio de manipulação. Porque Satanás sabe, se você ver ele pessoalmente entregando algo para você, mandando você fazer algo que desagrada a Deus, você simplesmente vai repreender, você não vai aceitar. Então os demônios precisam te manipular para fazer com que você venha aceitar a fazer aquilo que eles querem. Que eles te manipulam
lançando setas, sentimentos pecaminosos, desejos pecaminosos, emoções pecaminosas. Os demônios trabalham através da emoção, dos desejos, dos sentimentos, e isso se chama manipulação diabólica. Se você não consegue perceber essas tais atuações, é porque você precisa buscar mais a Deus. Você precisa buscar mais o Espírito Santo, o discernimento, a visão espiritual, para que você não seja manipulado ou enganado por esses demônios. Muitas das vezes você não quer aceitar um prato que Satanás está te mandando, mas simplesmente sabendo ele disso, ele vai manipular sua mente. Ele vai trabalhar na sua família, ele vai trabalhar no seu coração, ele vai lançar seta, ele vai colocar sentimento, ele vai colocar desejo, ele vai colocar emoção, ele vai trabalhar na sua vida para fazer você aceitar aquilo que ele quer que você faça. Para fazer você aceitar o prato que pessoalmente, visualmente você não quis aceitar. Essa é a estratégia de manipulação dos demônios. Lançando seta, trabalhando no seu sentimento, trabalhando nas suas emoções, nos seus desejos para te manipular. E quando a pessoa está passando por isso, ela está em uma constante batalha espiritual. E se ela não vigiar, e se ela não repreender, se ela não batalhar espiritualmente, resistindo ao diabo, para o diabo fugir dela, ela não vai conseguir sair desse desejo. Ela não vai conseguir vencer esses desejos, essas estratégias, essas manipulações que o diabo tem usado contra a vida dela. Porque ela sabe, se ela encarar o mundo espiritual, ela vai ter que se colocar de joelhos, ela vai ter que resistir ao diabo, ela vai ter que resistir aos desejos, ela vai ter que guerrear espiritualmente, ela vai ter que vigiar. E a maioria dos crentes não querem fazer isso, eles não querem vigiar, eles não querem se colocar de joelho, não querem buscar a Deus. E é por isso que eles desacreditam do mundo espiritual. Quando você fala que 99% dos crentes que se intitulam crentes estão possuídos por demônios ocultos, eles não acreditam, porque não vê o mundo espiritual, não tem discernimento espiritual. Então, por isso que muitos são enganados. Satanás manipula a sua mente, Satanás manipula o seu coração, coloca desejos que são dele e você pratica porque você não resiste ao diabo. E para você vencer uma batalha espiritual, você tem que resistir ao diabo, você tem que repreender, você tem que se esforçar, porque nós estamos mediante uma guerra que não tem fim. Quando se acaba uma guerra, inicia outra guerra espiritual. Então muitos não querem enfrentar guerra espiritual, por isso querem ofuscar o mundo espiritual, querem apagar o mundo espiritual para não ter compromisso com ele. E é uma coisa que muitas pessoas não querem, é enfrentar o diabo. Por isso que tem muitas pessoas que caem em pecado. O diabo vai lá e semeia no coração dela um desejo pecaminoso, a pessoa não resiste e cai no pecado, porque é falta de vigilância. É falta de entender que o mundo espiritual é sério e que ela precisa vigiar e resistir ao diabo. Por isso que a palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Não é de se assustar, porque o próprio apóstolo Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Tem muita pessoa que ainda é um homem natural, não tem o espiritual, que é uma pessoa que desde a sua conversão não aprendeu a andar de joelhos, não aprendeu a batalhar, não aprendeu a se santificar, não aprendeu a andar no Espírito e vigiar contra os demônios, vigiar contra as ciladas astutas de Satanás. Por isso que muitas pessoas estão numa instabilidade espiritual, não crescem espiritualmente, estão como crianças espirituais, elas não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem se tornar adulta espiritualmente, porque elas não conseguem entender que elas precisam lidar com o mundo espiritual. Elas precisam entrar em guerra contra os demônios. Elas precisam vigiar com todas as ofertas e manipulações que Satanás apresenta sobre a vida dela. Com certeza você já recebeu setas de músicas seculares na sua mente, no seu coração, e aquela música secular ficou tocando no seu coração, ficou tocando na sua mente. Mas o incrível é que você não ouve músicas seculares, mas aquela música secular ficou tocando na sua mente, no seu coração. Isso são setas malignas.
São setas malignas de demônios que querem te atacar, que querem te derrubar espiritualmente, que querem te manipular. Satanás lança a seta para ver se você vai gostar e aceitar a sua manipulação. A partir do momento que Satanás manda uma seta de música secular no seu coração, na sua mente, e você começa a ouvir aquela música, mas você começa a gostar, você começa a aceitar, Satanás já te manipulou. Ele fez você aceitar uma coisa que ele queria que você fizesse. Porque se uma música secular tocasse na sua casa, você não iria aceitar. Mas Satanás mandando uma seta no teu pensamento, no teu coração, você começa a gostar e começa a aceitar. Isso se chama manipulação de Satanás. Por isso que muitas pessoas não vão conseguir vencer uma guerra espiritual, não vão conseguir ver a atuação dos demônios por causa da incredulidade, não conseguem acreditar que as forças malignas têm operado com grande força no mundo e principalmente contra os servos de Deus. As forças malignas têm atuado constantemente contra os crentes. Então tem crente usado pelo diabo? Tem crente endemoniado? Tem, porque eu estou falando de uma coisa, daquilo que eu vi no mundo espiritual, daquilo que eu tive experiência no mundo espiritual. Eu não estou sendo exagerada, eu não estou inventando historinha, eu estou testificando daquilo que tenho visto e ouvido. Então a maioria das pessoas estão possessas por demônios, estão sendo manipuladas por demônios e não conseguem perceber que elas estão sendo usadas por demônios. Se alguém não vê o mundo espiritual, se alguém não contempla a atuação dos demônios, não duvide daquela pessoa que vê, não duvide de uma pessoa que crê no mundo espiritual. Porque nós devemos estar em constante batalha contra toda manipulação, contra todos os demônios que estão investindo pesado nos dias atuais para manipular, para enganar o povo de Deus, para destruir a igreja, para corromper a palavra da verdade, para retirar o povo da santificação. Isso que Satanás tem feito para destruir totalmente as vidas espirituais das pessoas. Então, cuidado com as certas manipulações. Satanás não precisa te oferecer algo porque ele sabe que você não vai aceitar, porque você sabe que é pecado. Mas ele vai mexer no teu pensamento. Ele vai te manipular os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos para fazer você aceitar aquilo que ele quer que você pratique, aquilo que ele quer que você faça. Então fique muito em alerta com a nova estratégia de Satanás contra a vida dos crentes, contra a vida do povo de Deus. Se esse vídeo te edificou, deixa o teu like, que Deus abençoe.